O que é um estudo científico? Um estudo científico é a melhor forma racional de descrever um fenômeno natural que seja perceptível pelos sentidos ou pelos sentidos e pela razão. Porém, um estudo científico não é prova absoluta de uma verdade absoluta. Um estudo científico não é consenso científico. E um estudo científico pode não ser o melhor fator para uma decisão pessoal ou de âmbito social. Algo interessante sobre estudos científicos é que qualquer um pode fazer um estudo científico, porque o que torna um estudo científico não é o título de cientista ou de especialista, mas o método científico. E a história está repleta de exemplos e casos de não especialistas que fizeram bons estudos e contribuíram muito para a ciência e até inauguraram novas ciências ou novos capítulos de uma determinada ciência. Um estudo científico pode conter erros, e esses erros serão criticados e apresentados, porém, numa velocidade muito menor do que as manchetes sensacionalistas e postagens fantásticas de redes sociais. Porque criticar este estudo envolve estudar o que será criticado, e a melhor crítica será um novo estudo melhor do que o primeiro, e isto leva tempo. Um estudo científico é muito mais um ponto de partida do que uma linha de chegada. E eu vou apresentar aqui para vocês a seguir algumas dicas simples e inteligentes para que você possa, diante de uma manchete sobre um estudo científico ou de uma postagem qualquer sobre um estudo científico, essas dicas simples e rápidas vão ajudar você a identificar muito facilmente se o que está sendo dito tem alguma chance de ser verdade e se merece ser levado a sério na forma como está sendo dito, naquela postagem de rede social ou naquela manchete. E essas dicas são as seguintes. Você vai se perguntar, onde está este estudo? Se a reportagem ou a postagem não te der acesso ao original do estudo, é bem provável que a reportagem mesmo ou quem está postando não tenha lido o estudo original, e isso já é o suficiente para você não levar muito a sério. Uma reportagem séria sobre um estudo científico vai trazer a opinião de outros cientistas a respeito do que está sendo dito naquele estudo objeto da reportagem. Perguntar o que outras pessoas dizem, o que outros especialistas dizem para fazer um contraponto é o mínimo que se espera de algo sério. E algo muito importante também é o seguinte: idade não é documento. Não é porque se trata do último estudo que se está diante do melhor estudo. E para que é que serve um estudo científico? Um estudo científico pode servir para muitas coisas, mas a função principal dele é basicamente que ele nos forneça uma descrição racional de um fenômeno natural, feita essa descrição conforme o método científico. Lembrando, o que importa não é o título ou diploma de quem está fazendo o estudo. O que realmente faz a diferença, o que realmente produz resultado e o que realmente dá credibilidade é o método científico e não o diploma de quem fez. E essa é uma descrição que confere, que dá às pessoas em geral, a quem lê, a quem vem conhecer aquilo, algo muito importante: o poder preditivo, o poder de prever o futuro, exatamente isso. Você pode achar que é uma loucura, mas não é, é muito simples. Uma vez que você conhece a lei da gravidade, você sabe que toda vez que você jogar uma pedra para cima, a pedra vai cair. Isso é o poder preditivo da ciência. É o poder de encontrar uma regularidade nas coisas. E essa regularidade decorre da causalidade. Existe uma causa X que sempre, nas mesmas circunstâncias, produz um efeito Y. Como, por exemplo, a lei da gravidade.
A atração gravitacional promove sempre o mesmo efeito. Todas as coisas que nós arremessamos para cima, elas vão cair. Isso nos dá um poder muito grande sobre a natureza. O que um estudo científico fornece para nós, pessoas comuns, é exatamente isso. Saber que nas mesmas circunstâncias, nas mesmas condições, sempre que tivermos as mesmas causas, teremos os mesmos efeitos. Toda vez que apertarmos o interruptor de luz, a luz vai acender. Essa é a ideia por trás de descrever bem e de forma racional um fenômeno natural. É encontrar o que causa aquele fenômeno para saber quando e como ele será acontecido de novo e se ele pode ser reproduzido, porque isso pode ser do nosso interesse. É do nosso interesse saber como as coisas caem, porque isso pode nos ajudar tanto a derrubar coisas, como a manter coisas no ar pelo maior tempo possível. Se nós não conhecêssemos como funciona toda a mecânica envolvendo a atração gravitacional, nós não teríamos como criar um avião. Esta é a grande utilidade prática de um estudo científico para nós, pessoas comuns. Ele nos dá a previsão, a previsibilidade de que as coisas vão acontecer sempre da mesma maneira se estiverem presentes as mesmas causas e as mesmas condições. E isso é muito bom. É assim que se sabe que um remédio funciona. É assim que se sabe que um veneno vai matar uma praga. Porque nós sabemos que aquele veneno é a causa da morte do inseto. Sempre que aquele veneno for colocado em contato com o inseto ou no ambiente do inseto, aquele tipo de inseto vai morrer. E é bom que nós saibamos disso. Nós precisamos ter certeza de que aquele veneno, de que existe uma substância qualquer que nos dá o poder de nos livrarmos dos insetos, por exemplo, ou de que um certo remédio vai funcionar. É para isso que serve basicamente um estudo científico, para que nós, pessoas comuns, possamos nos comportar diante da natureza, sabendo o que vai acontecer e lidar melhor com ela, lidar melhor com doenças, lidar melhor com pragas, lidar melhor com tudo que nos cerca e criar muitas e muitas ferramentas úteis para o nosso dia a dia. Sem este poder preditivo, o nosso dia a dia seria realmente muito diferente do que é. Nós não teríamos como saber quanto tempo leva para uma viagem terminar, quanto tempo leva para uma carga de mercadoria chegar num determinado lugar, o que aconteceria se uma certa substância fosse lançada no meio ambiente. Enfim, nós não saberíamos absolutamente nada e viveríamos num reino da incerteza. A grande utilidade prática de um estudo científico é essa: dar a nós, pessoas comuns, uma previsão de como a natureza vai se comportar e de como as coisas vão acontecer daqui para frente. Mas seria somente isso? Será que um estudo científico serve somente para isso? Não exatamente. E ao descrever como a natureza é, nos dando este poder preditivo sobre a natureza, um estudo científico ele precisa nos dar uma boa descrição, mas uma descrição útil e que resolva problemas e que não cause mais problemas. Ele precisa responder uma pergunta sem criar mais perguntas, resolver um problema sem criar outros problemas. Então imagine uma pergunta muito simples, como por exemplo a pergunta: por que é que os pássaros voam? Você pode imaginar várias hipóteses para responder essa pergunta. Por que é que os pássaros voam? Vamos imaginar uma bem simples. Porque a lei da gravidade não se aplica aos pássaros. Se a lei da gravidade não se aplica aos pássaros, isso explica por que é que eles não estão presos ao solo e eles vão ao céu quando bem entendem. É uma resposta infantil, mas até razoável. Se a lei da gravidade não se aplica a alguma coisa, essa alguma coisa não fica presa ao solo. Mas o problema é que isto gera muito mais perguntas e especialmente gera muito mais perguntas em outros campos do conhecimento. Dizer que a lei da gravidade não se aplica a um determinado objeto aqui neste planeta Terra é algo muito complicado. Isso tem sérias implicações práticas e principalmente uma série de implicações em vários campos do conhecimento. E nós poderíamos, a primeira pergunta que surge é: por que os pássaros não estão sujeitos à lei da gravidade? E aí teríamos que fazer mais um estudo para descobrir por que é que a lei da gravidade não se aplica aos pássaros. E por que somente aos pássaros?
Então, esse tipo de coisa, quando um estudo científico gera mais perguntas do que a própria pergunta original, quando ele gera mais problemas do que o problema inicial, este não é um bom estudo científico. É preciso que o estudo resolva o problema, responda a pergunta de uma maneira tal que não contrarie os demais campos do conhecimento e que não crie perguntas até o infinito. É preciso que a descrição seja boa, seja precisa, que gere um poder preditivo, um poder de prever o futuro em relação à natureza, e que não crie uma sequência infinita de perguntas e, principalmente, não entre em choque com outras teorias já consolidadas. Muito eventualmente, pode acontecer de uma teoria colocar em xeque algumas coisas já bem consolidadas, mas isso é muito raro de acontecer. São episódios realmente incríveis. Podemos citar aqui, por exemplo, a teoria da relatividade e alguns outros, mas isso é muito raro. O que se espera de um estudo científico, de uma boa teoria científica, é que ela responda uma pergunta pertinente sobre um determinado aspecto da natureza, responda isso de forma racional, nos traga um poder preditivo e não crie mais problemas do que o próprio problema que ela pretende resolver. Um estudo científico precisa responder uma pergunta sem ficar criando uma sequência infinita de perguntas, como se estivéssemos diante de uma criança. Por que isso? E por quê? E por quê? E por quê? E por quê? Não, o estudo científico precisa responder de forma definitiva, ou pelo menos o mais perto possível de uma forma definitiva, a questão que foi colocada diante do cientista. E como? Como o cientista, ao fazer o seu estudo, vai responder essa pergunta? Como ele vai proceder? Ele vai fazer isso por meio do método científico. E como funciona o método científico? Existem muitas teorias, tanto na filosofia da ciência, quanto na epistemologia, que é a ciência que estuda a ciência, grosso modo. Existem muitas teorias ali, mas aqui, para nós, para um dia a dia, para você que é médico, professor, motorista e que quer apenas entender um pouco do que é esse tal estudo científico, do que é que os cientistas fazem, o que importa aqui é o seguinte: você precisa entender que o cientista, ele formula uma hipótese. Formula uma hipótese como? Normalmente a partir da observação da realidade, vendo as coisas acontecendo ao redor dele, na natureza, num lugar onde ele está, ele se pergunta, por que os pássaros voam? Então ele formula uma tese geral, por exemplo, a resposta que nós demos, porque a lei da gravidade não se aplica a eles. E como ele vai proceder no estudo científico propriamente dito para mostrar que, de fato, esta hipótese que ele criou está de acordo com a verdade, de acordo com os fatos da natureza. Ele vai fazer isso partindo de observações, ele vai então lançar mão de ir a campo, fazer testes, fazer observações e replicar na medida do possível aquilo que ele observou na natureza, replicar isso num ambiente controlado para isolar variáveis, para delimitar o campo e para ter certeza que aquela hipótese se aplica. Em grosso modo, a formulação da hipótese é um método lógico conhecido como indução. Você parte do particular, de ver um pássaro voando, e vai para o geral, formula uma hipótese geral. Os pássaros voam porque a gravidade não se aplica a eles. E então passa a fazer o caminho inverso para comprovar isso. Você vai partir do geral para o particular. Você vai começar a observar os pássaros e vai começar a observar se de fato a gravidade não se aplica a cada um dos pássaros que você observa. Como eu disse, esta é uma explicação bem simples, somente para você entender como é que o cientista trabalha lá no dia a dia dele. Existem muitas questões filosóficas e muitas questões técnicas sobre como realmente trabalha, como seria de fato a lógica por trás do método científico. Existem outras formas lógicas, modus ponens, modus tollens, existem várias ferramentas, mas assim, grosso modo, para uma visão geral, é isso. O cientista formula a hipótese através de um raciocínio chamado raciocínio indutivo e confirma ou tenta confirmar esta hipótese através de uma forma de raciocínio chamada dedução. Um estudo científico, ele é uma forma de responder perguntas sobre a natureza por meio de observação,
testes e evidências. Este é o grande charme do estudo científico. Ele não apenas se contenta em fornecer respostas que parecem boas, como, por exemplo, a resposta que nós demos. Pássaros não voam porque a gravidade não se aplica a eles. É preciso que isto decorra de observação contínua e pelo maior tempo possível, da maior gama possível de eventos que estão em estudo. É preciso fazer testes e é preciso registrar as evidências. O estudo científico não é um achismo. Um estudo científico não é uma redação na qual o cientista vai escrever alguma coisa para convencer as pessoas de que aquela hipótese está correta. Não, ele vai coletar dados, organizar esses dados e mostrar as evidências que ele encontrou que podem corroborar a hipótese que ele formulou ou, o que acontece muito, desmentir esta hipótese. Então ele é obrigado a reescrever o estudo que ele tinha começado, dizendo outra coisa diferente daquilo que ele tinha imaginado no começo. E isso acontece, e acontece muito. O mais importante é uma forma de responder perguntas sobre a natureza por meio de observação, de testes e de evidências. E tudo isso traz para o estudo científico algo muito importante, a reprodutibilidade. Qualquer um pode reproduzir um estudo científico. Você vai precisar, provavelmente, estudar o suficiente para poder manejar as ferramentas teóricas e as ferramentas práticas que o cientista manejou. Mas você não depende de mais nada além de você mesmo. Você vai estudar, vai refazer o que o cientista fez e vai chegar à mesma conclusão, ou talvez a chegar a uma conclusão diferente. Então você dirá: ei, eu fiz tudo o que você fez, mas os dados aqui estão dizendo outra coisa. Eu acho que você errou. Este é o grande barato do estudo científico. Ele pode ser reproduzido. E esta qualidade, esta reprodutibilidade é o que permite que ele possa ter confiança. Porque se qualquer um pode fazer tudo de novo para encontrar os mesmos resultados ou até para desmentir aquele estudo original, isso confere a quem lê o estudo científico uma certa confiança de que aquele cientista não vai sair por aí inventando qualquer coisa, porque afinal de contas, qualquer um pode desmenti-lo a qualquer tempo. Ao trabalhar com observação, testes e evidências, o cientista acaba então afastando dali a subjetividade, ou seja, não se trata de uma experiência pessoal do cientista que ele está divulgando. Ele está divulgando algo que se aplica ou deve se aplicar a toda e qualquer vez que aquele fato for observado novamente. Ele não está ali dizendo: ei, eu experimentei as coisas de tal e tal maneira, então eu concluí que a lei da gravidade não se aplica aos pássaros. Não, ele está dizendo outra coisa. Ele está dizendo: eu observei, eu testei, coletei e registrei evidências, e a conclusão a que eu cheguei após muito cálculo é que a lei da gravidade não se aplica aos pássaros. O que se pretende ali é encontrar uma objetividade, ou seja, que o estudo científico diga respeito a alguma coisa, a algum fenômeno, e não apenas a um conjunto de percepções individuais do cientista. Uma objetividade plena, pura, talvez não seja possível, porque afinal de contas, todas as coisas que existem, nós sabemos que elas existem porque nós a vemos, porque nós temos dela alguma experiência pessoal. Existe muita discussão na filosofia a respeito disso, mas existe uma saída. Chama-se intersubjetividade. É o fato de que, se eu vejo um copo sobre a mesa e digo que ali há um copo e há várias pessoas ao meu redor, outras pessoas podem dizer: sim, há um copo sobre a mesa. E todo mundo vai dizer: há um copo. Ele tem um formato cilíndrico, ele é transparente, ele está com um líquido vermelho dentro dele. E as pessoas vão concordando sobre o que está ali em cima da mesa e vão promovendo uma descrição muito parecida uma com as das outras. E então se chega a um mínimo denominador comum, a uma descrição a respeito da qual ninguém discorda ser de acordo com o que se está vendo sobre a mesa. O nome disso é intersubjetividade, ou seja, é a troca das percepções, é a soma das muitas percepções individuais
para se chegar a um denominador comum que permita que uma determinada descrição seja aceita por todos ou por uma grande maioria de pessoas que estão vendo ou que virão a ver aquela coisa. E isso nos leva a algo muito importante. Ao contrário do que se pode imaginar, na ciência não existe essa dissociação entre teoria e prática, porque nós estamos falando de observação e evidências e de comunicação entre pessoas, ou pelo menos de algo que deve ser comunicado para pessoas. Um estudo científico não vai ficar trancado dentro de uma gaveta, ele será comunicado ao mundo e as pessoas vão debater sobre aquilo, vão a campo ver, ei, estou olhando os pássaros, estou fazendo aqui coleta de dados. Não, eu não acredito que os pássaros voem porque a lei da gravidade não se aplica a eles. É um outro fenômeno, é um outro mecanismo que faz com que os pássaros voem e não tem nada a ver com a lei da gravidade. Ou seja, o cientista, por mais que ele seja teórico, em algum momento ele se dirige para a prática. E em algum momento ele atua na prática para trazer estes dados e registrar as evidências. Esta diferença que muita gente imagina que existe entre teoria e prática, isto no dia a dia da ciência não existe. Embora exista algo que se chamava antigamente de ciência de base, que são aspectos realmente muito teóricos da ciência, mesmo esta ciência de base, ela se destina, no final das contas, para uma prática. E em algum momento haverá necessidade de uma prática, de uma ida a campo para confirmar aquilo. Por mais brilhante que seja uma teoria no campo lógico, nos modelos matemáticos, em algum momento haverá necessidade de se fazer testes, de se encontrar na natureza algo que confirme o que aquela teoria está dizendo, o que aquela hipótese diz, o que aqueles cálculos mostram. Só para dar um exemplo, o bóson de Higgs, ele sempre foi parte de um modelo teórico da física. Em se tratando de cálculos, não havia muita discussão sobre a existência dele, mas havia necessidade de se encontrá-lo na natureza. E não foi fácil, foi preciso construir um laboratório gigantesco na Suíça, e realmente gigantesco, são quilômetros e quilômetros de túneis, para um dia se provar que aquilo que estava previsto nos cálculos realmente existia na natureza. A diferença entre teoria e prática, ela não está no dia a dia da ciência. A ciência se destina para a prática, porque afinal de contas, ela se destina a descrever um fenômeno natural. E a natureza é essencialmente prática. Mas como é isso de fazer um estudo científico? É só chegar e ficar olhando para os pássaros? Ou ficar jogando pedras para cima? Como é que faz? Como é que se faz um estudo científico realmente? Um estudo científico se faz com método. Existe um passo a passo que precisa ser seguido para que aquela conclusão a que o cientista vai chegar seja considerada válida, para que qualquer um então possa reproduzir todo o trabalho que ele fez. Se alguém irá ou não reproduzir isso, depende de muita coisa, depende principalmente do interesse de quem tomar conhecimento daquele estudo científico. Mas então como seria este passo a passo? Existe uma preparação anterior. Primeiro de tudo, o cientista vai formular uma hipótese e ele precisa fazer uma pergunta muito precisa e que já indique a possibilidade de haver ou não resposta para essa pergunta. É preciso que se faça uma pergunta de pesquisa que seja muito clara. Não adianta sair perguntando por aí, porque algumas coisas sobem e não descem. É preciso que a pergunta seja mais específica e que ela já indique que existe uma possibilidade de resposta. E então o cientista vai ler tudo o que já foi feito, ou pelo menos tentar, tudo o que já foi feito a respeito daquele problema. Ele vai fazer uma revisão da literatura, ele vai rever todos os trabalhos científicos anteriores ao trabalho dele, vai ver o que já foi feito, vai ver o que já foi explicado, quais são essas explicações e se essas explicações são convincentes para ele. Ele vai atrás dos marcos teóricos existentes até aquele momento. Isso não é muito fácil, isso demanda muito estudo.
Então, o cientista, depois de fazer isso, ele vai fazer um desenho do estudo dele. Ele vai fazer um planejamento metodológico. Não é apenas sair por aí observando, tirando fotos a esmo e somando 2 mais 2 sem rumo. É necessário um planejamento. E essa parte também não é fácil, essa parte também dá muita dor de cabeça para os cientistas, tanto quanto dá dor de cabeça fazer um bom planejamento para uma atividade empresarial, para uma atividade administrativa, para uma atividade financeira, para qualquer coisa que demande planejamento. Fazer um bom planejamento não é tão simples quanto parece. Não é só jogar ideias no papel. É preciso que essas ideias se conectem umas com as outras, que elas sejam factíveis, que elas sejam passíveis de serem realizadas, de serem concretizadas e que estejam ao alcance das mãos de quem está planejando ou de quem vai executar aquele planejamento. Não é tão simples assim fazer um planejamento, seja lá do que for. Um outro aspecto é que o nosso cientista precisa definir quais são as variáveis possíveis sobre o campo de estudo dele, sobre aquilo que ele está estudando, sobre a hipótese dele, sobre como ele vai responder aquela pergunta. Por que os pássaros voam? Ele precisa ter certeza de quais são, pelo menos num primeiro momento, as muitas possibilidades que poderiam explicar por que os pássaros voam. Ele precisa definir como serão feitas as medidas, quais serão as escalas, que tipo de ferramenta ele vai utilizar, e ele precisa também planejar, ver quanto de amostragem está ao alcance dele no tempo que ele tem para fazer esse estudo. Ou seja, quantos pássaros ele vai poder observar para poder responder por que os pássaros voam. E ele precisa fazer um cálculo para que esta amostra, para que esse número de pássaros seja razoável o suficiente, seja grande o suficiente para poder se permitir dizer que é estatisticamente relevante e que aquele número de pássaros observados é o suficiente para dar uma boa pista de por que os pássaros voam. Então, ele vai estabelecer um procedimento, ou seja, uma forma de intervenção para fazer a coleta de dados, que é uma das fases mais demoradas e mais complicadas. É quando o cientista vai realmente a campo, quando ele vai fazer perguntas para as pessoas, vai fazer estudos sobre a saúde da pessoa, coletar sangue, fazer medições, ir a campo, fazer filmagens, fazer entrevistas, observar e observar e observar e observar muito. É a fase mais demorada e a mais complicada, porque, como eu disse, não basta sair por aí tirando fotos e fazendo filmagens a esmo. É necessário que essa coleta de dados esteja bem direcionado para estar de acordo com o planejamento feito, para que possa então responder ou não à hipótese, à pergunta formulada pelo cientista. E não é só isso. Esse cientista ainda precisa coletar esses dados e fazer uma análise de dados. Isso não é tão simples quanto parece. Analisar dados é algo bem complicado, especialmente para tratar os dados, para que as muitas métricas diferentes, as muitas informações em formatos diferentes que surgem na observação, sejam alinhadas num padrão, para que então as ferramentas de análise possam trabalhar com esses dados de maneira uniforme. Basicamente um exemplo grosseiro uma certa medição foi feita em quilômetros, uma outra medição foi feita em metros. É preciso uniformizar isso para que as ferramentas de análise, sejam elas computadorizadas ou não, possam tratar aqueles dados, possam analisar aqueles dados de uma maneira uniforme. E é preciso que o cientista faça isso, faça uma análise de dados conforme algo que ele especificou anteriormente. A análise de dados precisa ser pré-especificada já no começo do estudo científico. Não se pode depois sair escolhendo ferramentas a esmo só para poder direcionar o resultado para um lado A ou um lado B. O cientista também precisa fazer controle de vieses, a validação, ou seja, ele precisa garantir que as predileções dele, as preferências deles, a crença dele
não interfere no resultado, não interfere na coleta de dados, não interfere na análise de dados, não interfere na interpretação de dados e não interfere na conclusão lógica a que ele chegou. Ok? Todos nós temos as nossas ideologias, todos nós temos a nossa visão de mundo. O que se espera do cientista e o que eles se esforçam para fazer é usar métodos que tirem o máximo possível essas crenças pessoais, essas ideologias do meio de campo do trabalho do estudo científico. E com isso ele pode entregar para a comunidade científica e para a sociedade geral um relato transparente, um relato que mostra como ele chegou naquela conclusão, garantindo a todos que qualquer um de nós pode refazer aqueles passos e chegar na mesma conclusão ou numa conclusão diferente. E uma ferramenta muito importante, um método muito importante que os cientistas costumam utilizar ou deveriam utilizar é o pré-registro. É registrar numa instituição que vai levar adiante o estudo que ele propõe fazer, registrar tudo o que ele pretende fazer. E uma vez que isso esteja registrado, isso permite para a comunidade científica e para qualquer um ver se aquele estudo científico que foi publicado está de acordo com aquele planejamento inicial, ou se houve no meio do caminho mudanças apenas para que uma resposta mais agradável ao cientista fosse obtida. É uma maneira que temos, eu, você e a comunidade científica, temos de conferir se o passo a passo do estudo científico está de acordo com aquele planejamento inicial, para termos certeza de que o estudo foi o mais isento possível e que no meio do caminho não houve uma correção de rotas porque o cientista não estava gostando das respostas que ele estava obtendo até então. Isso tudo garante muita credibilidade aos estudos científicos. Veja então que existe um passo a passo complicado para se fazer um estudo científico. Não é fácil fazer ciência. Não é fácil fazer um estudo científico. E é por isso que precisamos ser muito cautelosos antes de sair por aí dizendo que a ciência diz tal coisa, que um certo estudo científico disse que o Sol é triangular e vermelho. Nós precisamos ter muito cuidado antes de colocar palavras na boca dos cientistas, na boca, ou melhor, nas páginas de um estudo científico. Nós temos que ter muito cuidado, porque não é fácil fazer ciência. É difícil, é complicado, é trabalhoso, leva muito tempo e quase sempre é muito caro fazer ciência, quase sempre é muito caro fazer um estudo científico. É por isso que jornalistas em geral, influencers, pessoas que postam, precisam ter mais cuidado antes de colocar palavras na boca ou de dizer que um estudo disse isso ou aquilo. Não é simples fazer um estudo científico. É preciso seguir o método. É o método que garante a veracidade daquilo que o estudo está afirmando, especialmente a reprodutibilidade, a possibilidade de que qualquer um que se dedique, que estude, que tente, possa fazer o mesmo estudo novamente, passo a passo, e chegar nas mesmas conclusões, ou até em outras, provando então que aquele estudo estava errado, ou pelo menos abrindo um debate. Precisamos tomar muito cuidado antes de colocar palavras na boca dos cientistas, antes de dizer que um estudo realmente disse alguma coisa. Não podemos sair coletando trechos que nos são convenientes para validarmos uma certa visão de mundo que nós temos, para validar alguma crença, para validar alguma coisa que nós acreditamos que seja o certo. Nós temos que pronunciar o estudo na sua totalidade, ou pelo menos tentar respeitar essa totalidade, porque não é fácil fazer um estudo científico. O trabalho dos cientistas merece respeito. E esse passo a passo é o que garante essa credibilidade, essa confiança, essa reprodutibilidade.
E este passo a passo é muito difícil. E os cientistas podem errar alguma coisa no meio do caminho. Eles podem errar um desses passos. Ou pode até ser que este erro não seja involuntário. É incomum, mas não é impossível que aqui e ali algum cientista, por algum motivo, descarte ou cometa um erro intencional, de má fé mesmo, para tentar chegar numa determinada conclusão, para publicar um estudo que valide uma certa conclusão que está de acordo com a visão dele de mundo. Isso não é muito comum, mas eventualmente pode acontecer. O mais normal é que o cientista erre pelo mesmo simples fato de ser um ser humano. Os seres humanos erram. Mas a conferência desse passo a passo é muito importante. É isso que dá a credibilidade, é isso que dá a possibilidade de qualquer um de nós ver se aquela conclusão ela é válida de um ponto de vista lógico. Se realmente não havia como chegar a outro, ou se houve um erro de procedimento que pode até invalidar aquele estudo, porque abriria campo para inúmeras outras possibilidades diferentes da conclusão que o cientista nos apresentou. É por isso, gente, por ser muito difícil fazer um estudo científico, que nós precisamos ter muito cuidado antes de sair por aí, produzindo manchetes sensacionalistas, produzindo postagens fantásticas apenas para ganhar likes. O trabalho do cientista é difícil, é duro, é demorado. É preciso que nós os respeitemos. E atribuir ao trabalho científico algo que não está realmente lá dentro, divulgar uma interpretação particular, como se de fato fosse algo contido naquele estudo, isso é um desrespeito a todo esse trabalho que o cientista tem. Precisamos tomar cuidado antes de dizer que a ciência diz isso, que o estudo científico diz aquilo outro. Nós precisamos tomar mais cuidado. Não devemos selecionar trechos de um estudo científico, devemos verificar o passo a passo que foi feito e, principalmente, sermos mais cautelosos nos comentários, mais cautelosos nas manchetes, mais cautelosos nas postagens. Porque é muito difícil fazer uma descrição racional de um fenômeno natural, seguindo o método científico, para nos dar uma descrição que confira a nós poder preditivo, que confira confiança, credibilidade. Nós precisamos lembrar aqui, independente dos erros e acertos desse camarada, nós precisamos lembrar de uma frase muito interessante do Carl Sagan. Coisas extraordinárias demandam provas extraordinárias. Quando nos deparamos com manchetes sensacionalistas e que ela nos apresenta um estudo, em geral o estudo não vai apresentar algo tão fantástico quanto aquela manchete. Em geral o estudo não vai corroborar aquela manchete. E não vai corroborar aquela postagem daquele influencer, ou mesmo de algum cientista que esteja ali nas redes sociais, ou de um pseudocientista, ou de alguém que queira advogar uma determinada tese a respeito de alguma coisa. Coisas extraordinárias exigem provas extraordinárias. E este passo a passo que você viu agora mostra para você como é difícil obter provas extraordinárias. Não é fácil. Então, lembre-se disso, lembre-se da dificuldade que é fazer um estudo científico antes de dar crédito a uma manchete fantástica ou a uma postagem fantástica. Lembre-se, é difícil fazer estudos simples, que dirá fazer um estudo que seja capaz de dizer algo fantástico, como, por exemplo, que o Sol é uma vela no centro do universo, e não é o que os astrônomos dizem até hoje. Algo tão fantástico assim exige uma prova realmente fantástica. E agora você já sabe, fazer ciência não é fácil. Então, produzir uma afirmação fantástica exigiria muito mais trabalho do que os muitos trabalhos científicos que já estão aí a respeito de um medicamento, de como funciona, do efeito de uma substância no organismo, do efeito de uma substância no desenvolvimento de plantas e de coisas menores. Se já é difícil seguir o passo a passo para coisas pequenas, como por exemplo a fotossíntese ou o papel de uma certa substância, de uma só substância no meio do processo da fotossíntese, se já é difícil seguir esse passo a passo para coisas pequenas, imagina para se produzir afirmações fantásticas. Não é fácil. Precisamos ser mais cautelosos. E agora que você sabe como é difícil fazer um trabalho científico, você vai lembrar que essas afirmações fantásticas das manchetes e das postagens, elas provavelmente não estão se referindo
a totalidade do estudo científico e é bem provável que aquele estudo científico esteja dizendo muito menos do que está naquela manchete e do que está naquela postagem. Não é fácil fazer ciência, por isso precisamos ser muito cautelosos na nossa leitura da divulgação científica e precisamos ser muito cautelosos ao fazer essa divulgação científica. E este passo a passo todo, ele se aplica no todo, ou pelo menos em grande maioria, a muitos tipos de trabalho científicos, porque existem muitos tipos de estudos científicos. Não existe apenas um estudo padrão. Existem vários estudos que se prestam a finalidades diferentes. Esses estudos podem servir para uma determinada finalidade ou para outro. E nós temos vários tipos de estudos científicos. Um estudo muito comum é a revisão de literatura. O que é que significa isso? Imagine você que cientistas tenham estudado como surgiu o nosso cão, o nosso cachorrinho doméstico. De onde ele veio? Veio do lobo? Não veio? Como é que foi isso? E aí, temos lá na biblioteca, imagine uma biblioteca geral da ciência em geral, temos lá, digamos, 10 livros de 10 autores diferentes, 10 estudos diferentes, dizendo como é que surgiu o cãozinho doméstico. Então, um dia, um camarada resolve ler esses 10 livros e fazer um grande resumo desses 10 livros, publicando um livro mais resumido, em que ele apresenta as principais teses de cada um dos outros 10 livros, apresenta os dados, faz correlação de dados, faz ligações, faz uma análise de dados de todos os dados que foram apresentados em todos aqueles livros e publica esta revisão de literatura que é, grosso modo, um grande resumo de tudo que já foi feito até aquele momento. E isso é muito bom, isso é muito útil para as novas gerações, para que as pessoas não tenham que ler todos os 10 livros. Então elas vão ler apenas um livro que já resumiu tudo. Como os cientistas são seres humanos e o conhecimento hoje em dia já é vasto, pode acontecer erros, pode acontecer que a revisão de literatura esteja enviesada, ou seja, que a seleção dos estudos que foram selecionados ali para aquele resumo, pode acontecer de que não seja a melhor seleção, pode acontecer de o cientista, por qualquer motivo, ter selecionado certos estudos que têm conclusões muito parecidas entre si, que tenham erros metodológicos muito parecidos entre si, e aí ele publica esse estudo para dizer, ei, o consenso científico é no sentido X. Mas aí alguém que tem um pouco mais de conhecimento vai lembrar de um determinado estudo que diz algo diferente. Então ele vai ler outros trabalhos e talvez ele publique uma outra revisão de literatura dizendo, ei, o trabalho de resumo daquele cara não estava muito bom, não. Os estudos que ele escolheu estão com alguns problemas e ele escolheu estudos muito parecidos entre si. Eu fiz um panorama maior e publiquei um outro resumo. Mas, em geral, a intenção por trás de uma revisão de literatura é boa. É fazer um resumo para que ninguém tenha que ficar lendo centenas ou milhares de estudos científicos e tenha ali, naquela revisão de literatura, uma indicação precisa de qual é o consenso científico a respeito daquele determinado tema. E no mesmo sentido, temos os estudos de revisão sistemática, ou chamada meta-análise, que é mais ou menos a mesma coisa. O cara vai fazer uma revisão geral de todos os estudos sobre aquele determinado tema e vai apresentar um panorama geral de o que é que a ciência como um todo pensa a respeito daquele tema até aquele momento. Mas os estudos mais interessantes não são estes. Os estudos mais interessantes são, por exemplo, o ensaio clínico, que se espera seja um ensaio clínico randomizado, aleatório. Este ensaio clínico é aquele estudo de laboratório que nós vemos nos filmes. É quando o cientista leva para dentro do laboratório certas substâncias, certos elementos, certos pedaços da natureza, vai reproduzir ou tentar reproduzir dentro de laboratório em condições controladas, algo que ele viu na natureza ou que ele sabe que acontece na natureza e vai fazer isso para ficar mais perto deste fenômeno, para poder observar este fenômeno
por mais tempo num ambiente controlado e assim ter uma descrição, uma visão melhor e fornecer para nós uma descrição melhor daquele fenômeno. Este tipo de estudo, ele é muito mais demorado, ele é difícil e ele é, em geral, muito caro. Além do estudo clínico randomizado, nós temos o estudo de corte, que é basicamente uma comparação entre dois casos. Imagine, por exemplo, duas pessoas com doenças raras, com a mesma doença rara, e uma está se curando e a outra não. Então, se faz um estudo acompanhando essas pessoas em separado para se descobrir por que é que uma está se curando e a outra não. Ou seja, você estuda uma pessoa e depois estuda a outra. É um corte, é um recorte da realidade. Temos o estudo de caso, controle, temos os estudos transversais, temos vários tipos de estudo, cada um com uma metodologia própria, cada um com suas dificuldades, cada um com seus problemas, mas todos devem seguir aquele passo a passo básico que nós apresentamos aqui. E nós precisamos falar de algo muito importante a respeito de todos esses estudos, especialmente os estudos em laboratório, especialmente estudos que dizem respeito à saúde, que dizem respeito a pessoas, que é como garantir que o que se está naquele estudo de fato vai acontecer na realidade, como garantir que não houve uma manipulação, como garantir que de fato estamos de algo isento. Não é muito simples, mas a maneira mais confiável até hoje, e a mais difícil também, é algo chamado estudo duplo cego, randomizado. O que é isso? Chama-se duplo cego porque ao se ministrar uma determinada substância a um grupo de controle, imagine um grupo de pessoas, 100 pessoas, essas 100 pessoas são divididas em dois grupos, o grupo A e o grupo B. O grupo A vai receber o remédio que vai ser testado e o grupo B vai receber algo que não é nada, é água, é farinha, é algo que não tem efeito nenhum. É o famoso placebo. Se chama duplo cego porque os pacientes que serão analisados não sabem quem recebeu o remédio e não sabem quem recebeu o placebo. E é duplo cego porque o cientista também não sabe quem são as pessoas que receberam o remédio e quem são as que receberam o placebo. E é justamente chamado cego por isso, porque se está às cegas. O cientista passará a coletar os dados daquelas pessoas às cegas, sem saber se João recebeu o remédio ou o placebo. Ele não sabe disso. Esta é a metodologia ideal. O problema é que isso é difícil de ser feito, costuma ser um pouco mais caro, mas é o que garante que não haverá manipulações. Em geral, se tem o duplo cego, ou pelo menos a aplicação do efeito placebo apenas num determinado grupo. É às vezes comum, pode acontecer sim, e não é raro, que o cientista saiba sim quem são as pessoas que receberam o remédio e quem são as pessoas que receberam o placebo. Neste caso, o cientista tenta convencer na descrição do seu trabalho de que ele não fez nada que pudesse manipular os resultados, que ele não escolheu João porque quis, ou ao saber que João recebeu o remédio, ele não deu mais atenção a João do que a Pedro, que não recebeu o remédio. A metodologia melhor é que seja duplo cego randomizado, ou seja, que seja uma distribuição aleatória de pessoas que vão receber placebo e remédio, ou outra substância, ou qualquer situação parecida com essa, e que o próprio cientista também não saiba disto, que ele tome medidas para que nem ele saiba quem recebeu placebo, quem recebeu a substância ativa. Isto é o ideal do trabalho científico, mas muitas vezes por vários problemas, especialmente questão de custos, especialmente questão de tempo, especialmente questão de confiar em terceiros, isso às vezes não acontece. Mas, em geral, se usa a estrutura de se ministrar grupos de controle, de se utilizar grupos de controle. Certas pessoas recebem a substância ativa e outras pessoas recebem uma substância inócua, uma substância que não tem utilidade alguma, que não produz efeito nenhum nas pessoas. Assim, se pode comparar o comportamento daquele grupo de controle, se
por exemplo, aquelas pessoas que receberam aquela substância inócua, aquela substância que não serve para nada, se aquelas pessoas, por exemplo, emagreceram tanto quanto as pessoas que receberam uma substância que poderia emagrecer, se emagreceram menos, ou se eventualmente até emagreceram mais. E assim, isso garante, este grupo de controle, aqueles que receberam o placebo, garante que a substância de fato funciona. Porque se as pessoas que receberam placebo não emagreceram, estando na mesma dieta que o grupo que recebeu o placebo, que recebeu a substância ativa, então sabe-se que o grupo que recebeu a substância ativa emagreceu mais por causa daquela substância. Porque todos estão fazendo a mesma dieta, todos têm saúde parecida, idade parecida, tudo parecido, e a diferença é só a substância. Os que receberam a substância verdadeira emagreceram, os que receberam placebo não emagreceram, e assim se tem um controle da verdadeira ação daquela substância para ter certeza de que não foi algo aleatório, de que de fato a substância é que provocou o emagrecimento daquelas pessoas. E ainda temos vários outros tipos de estudos, temos séries de casos, relatos de casos, pesquisas de opinião que podem ser muito interessantes, muito importantes, normalmente em se tratando de pessoas, comportamento de pessoas e questões sociais. Este é o estudo padrão utilizado nas ciências humanas por uma série de motivos, especialmente questões éticas. Não dá para fazer estudos com pessoas como se fossem animais, como se fossem ratinhos, ou como se fossem qualquer outra coisa que você pode colocar numa jaula e ficar observando 24 horas por dia. Você não pode fazer qualquer teste com as pessoas. Existem muitas questões éticas envolvidas e, claro, para respeitar essas questões éticas, você acaba gerando um problema também de custos. Não é fácil acompanhar a vida das pessoas, não é fácil ver o que as pessoas estão fazendo. Então, em geral, estudos de ciências humanas, de ciências sociais e similares, elas são muito baseadas em pesquisas de opinião, porque muitas vezes é só isso que o cientista tem à mão. Temos ali estudos qualitativos, como entrevistas, observação etnográfica, temos ali estudos experimentais em laboratório para testar substâncias, testar materiais, isso, a modelagem, modelos de computador geram muitas substâncias. Existem muitos remédios que foram criados basicamente em computadores e depois se passou a testar essas substâncias criadas em computador no laboratório para ver se ela realmente tinha aquele efeito e depois é que se passou a ministrar isso a grupos de controle, dando substância para certas pessoas e dando placebo para outras para ver se a substância realmente funciona. Modelagem é algo muito comum. Existem muitas substâncias e muitos materiais que foram criados teoricamente primeiro em computadores ou na cabeça do cientista e depois se passa ao laboratório para tentar obter aquela estrutura, para fazer daquela estrutura teórica, daquela molécula apenas, entre aspas, apenas desenhada na cabeça do cientista, produzir ela de fato e então aplicar isso numa utilidade prática ali em laboratório e depois, quando todos os testes derem positivo, for tudo muito bem, aí sim ir para a prática e depois se lançar no mercado aquele material ou aquela substância, aquele remédio ou o que for. Ou seja, são muitos tipos de estudos, são muitas etapas para se ter um método científico pleno. É difícil fazer um estudo científico, leva muito tempo, demanda muito estudo e normalmente é muito caro. E é por isso que nós precisamos ser cuidadosos antes de sair por aí dizendo que a ciência diz X, que o estudo tal diz Y, porque pode não ser bem assim. Nós precisamos, na medida do possível, ter acesso à fonte primária, o estudo propriamente dito. Ou pelo menos que nos seja possibilitado isso, que seja fornecido um link junto com a postagem, junto com a reportagem, que se diga onde está esse estudo, porque alguém pode se interessar. Isso já é um sinal de boa fé, de que de fato a reportagem está sendo fiel ao que de fato está dentro do estudo. Porque infelizmente é muito comum que os estudos digam algo e as manchetes digam o dobro, o triplo, o quíntuplo do que realmente está no estudo. E isso pode ser perigoso muitas vezes. Isso pode levar à desinformação e pode levar as pessoas a tomarem decisões erradas. Então precisamos ser muito cautelosos ao ler manchetes, ao ouvir influencers, ao ver postagens. Precisamos tomar muito cuidado. Você viu aqui
como é o passo a passo. Que o estudo científico ele existe para dar uma descrição racional de um fenômeno natural, uma descrição que forneça para nós poder preditivo para sabermos o que vai acontecer, para que possamos nos relacionar melhor com a natureza. A descrição promovida pela ciência permite a nós nos relacionarmos melhor com a natureza, especialmente em razão da regularidade, do poder preditivo, de sabermos o que vai acontecer. Você viu aqui algumas dicas úteis para você não cair em chamadas e não sair acreditando em manchetes sensacionalistas e postagens incríveis. Você viu que deve ser fornecido para você, no mínimo, um link para o estudo original, para que, se você quiser, você possa ler esse estudo ou ler com alguém que saiba mais que você, para saber se o que está na reportagem é o que está no estudo mesmo. Você viu que idade não é documento, que o último estudo não é necessariamente o melhor estudo. E você viu que é importante que se abra espaço para saber o que os outros cientistas estão dizendo a respeito daquele estudo ou o que era dito pelos cientistas em outros estudos até o momento em que foi publicado aquele novo estudo, objeto da reportagem ou da postagem. E isso já é o suficiente. Só essas 3 dicas já são suficientes para você ser mais crítico em relação a manchetes e as postagens que nós vemos nas redes sociais. E é muito importante que nós façamos esse exercício, que nós sejamos mais críticos, porque muitas vezes podemos, sem querer, replicar alguma coisa que pode colocar as pessoas em risco, que pode levar as pessoas a tomarem decisões erradas em relação à sua saúde, em relação às suas finanças, em relação a comportamentos sociais, em relação a preconceitos. Precisamos tomar muito cuidado antes de sairmos replicando as coisas. Precisamos ser mais críticos com aquilo que estamos lendo, com aquilo que estamos ouvindo, com aquilo que estamos assistindo. Essas 3 dicas são suficientes para você filtrar e filtrar muito se vale a pena ou não acreditar e se vale a pena ou não replicar o que você leu e o que você assistiu. É isso, pessoal. Vocês viram que não é fácil fazer um estudo científico, mas que, por outro lado, um estudo científico, ele é acessível a qualquer um de nós, bastando que nós dediquemos algum tempo para estudar aquele assunto, e assim nós podemos concordar, discordar e até refazer o passo a passo daquele cientista. Embora seja difícil, não é impossível, mas é acessível. E nós podemos fazer isso. A gente só precisa querer, estudar e levar adiante. Nem sempre estamos dispostos a isso. E por isso nós podemos muitas vezes querer confiar no que está dito no estudo ou que está dito numa reportagem, e isso por si só não é errado, mas nós precisamos ser mais críticos. Com essas 3 dicas, você já tem o suficiente para enxergar numa reportagem se ela não estaria exagerando. E se estiver, o melhor a fazer é ignorar, não replicar e assim evitar que uma má informação circule por aí. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.